Nós falamos agora há pouco também sobre a Groenlândia. O governo já afirmou que não quer americanos ali, não quer se tornar americano. E a Dinamarca se manifestou e autorizou o uso de força contra eventual ação dos Estados Unidos. Urian, é preocupante essa resposta? E isso, de alguma forma, impõe limites a Trump? Agora há pouco nós estávamos falando sobre países parceiros da OTAN, a proximidade de Groenlândia com os Estados Unidos, mas esse clima que fica agora com esse interesse de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos e essa resposta com autorização da Dinamarca, como fica? Há alguns pontos diferentes também, Luara. O primeiro deles é que a OTAN, pós-Donald Trump, apesar dele sempre se gabar que lá atrás, desde o primeiro mandato, ele tinha conseguido convencer os países europeus a que investissem pelo menos 2% do PIB em defesa, em segurança, isso teria fortalecido a OTAN, e agora esse objetivo ele passa a ser 5% do PIB. Eu não vejo que a aliança, mesmo apesar da entrada de países que historicamente eram países neutros, como é o caso da Suécia e da Finlândia, eu não vejo que ela esteja mais fortalecida agora, tá? E por que eu falo isso? Porque o 5º artigo, que é aquele lá que fala que um ataque contra uns deve ser interpretado como um ataque contra todos, ele já foi colocado em questionamento. A partir do momento em que o próprio Donald Trump ele faz algumas declarações no sentido de que ele chegou a falar isso, acho que até um pouco antes dele assumir a presidência em 20 de janeiro, dizendo que ele inclusive incentivaria a Rússia que atacasse aqueles países que não investissem o mínimo do PIB ou que não investissem ali aquela meta que ele teria estabelecido. Então, esse tipo de declaração acaba enfraquecendo a aliança como um todo, até mesmo porque o 5º artigo, ele nunca foi, ele não foi recentemente colocado, não foi invocado, ele serve principalmente como uma maneira de intimidar a Rússia, de dissuadir a Rússia. E a partir do momento que o Trump faz isso, ele acaba justamente enfraquecendo esse artigo. Na prática, eu vejo que os Estados Unidos eles já têm acesso a quase tudo que eles precisariam na Groenlândia sem precisar de anexação. Os Estados Unidos eles já operam uma base aérea, então eles podem até mesmo ampliar sua presença militar com base em um acordo de defesa que eles têm desde 1951, poderiam inclusive aumentar os investimentos civis, aumentar a defesa no território. O próprio primeiro-ministro da Groenlândia, ele já afirmou claramente que os Estados Unidos eles não precisariam disso para reforçar a segurança no território, né? A Dinamarca, ela vem cooperando, ela aprovou leis que facilitam a presença militar americana no solo dinamarquês, na Groenlândia também. Então, quando o Donald Trump ele faz isso em um momento no qual a Europa já trava uma guerra híbrida contra a Rússia e a OTAN ela existe justamente para conter a Rússia, o que o Trump está fazendo é ajudar a enfraquecer essa aliança. Por quê? Porque se a Dinamarca ela precisa responder a um ataque direto dos Estados Unidos, como que fica? Agora, o restante dos países da aliança eles se unem para responder a um ataque de um membro da própria aliança. Então, se tem alguém que nesse momento agora está comemorando, essa pessoa é o Vladimir Putin na Rússia. Tá, mas Urian, você acha que isso vai frear de alguma forma? Eu preciso rapidamente fazer essa pergunta para você. Vai frear de alguma forma essa iniciativa de anexação por meio de uma intervenção, a exemplo do que aconteceu na Venezuela? Ou você acha que a conversa, a negociação, ela vai ser viável? Porque Donald Trump, poderoso do jeito que ele é e do jeito que ele é egocentrista, se ele cismar que ele vai colocar a anexação e ele vai dominar a Groenlândia, ele vai de alguma forma fazer isso, seja como for. Eu acho que é bem difícil, Luara, a gente comparar o caso da Venezuela com a Groenlândia. Eu falo isso por dois motivos principais. O primeiro deles é que a Venezuela,
ali era um país que não representava quase o mínimo de resistência. Até tinha, teoricamente, o apoio da Rússia, o apoio mais institucional da China, mas não chegou sequer a ser um tipo de apoio direto. Então, para os Estados Unidos agirem ali, era muito mais fácil. Eu entendo que existe essa preocupação pelo fato do que representa esse precedente, né? Muita gente começa a olhar para o caso da Groenlândia com mais preocupação, justamente por conta da atuação do Donald Trump na Venezuela, porque mostra que ele está realmente disposto a agir e não apenas a ficar falando. Só que eu acho que ali tem muito mais em jogo do que no caso da Venezuela. A gente está falando de uma região que é parte da OTAN, é território da OTAN. Então, não descarto por se tratar do Donald Trump, mas muito mais improvável do que no caso da Dinamarca. Fato é que existe uma ironia bastante grande. Por quê? Porque o Donald Trump, ao se comportar dessa maneira, ele está afastando aliados, inclusive que eram aliados que estariam dispostos a cooperar com ele no sentido de segurança. É o caso do Canadá, da Dinamarca, da Groenlândia. Então, ele flerta, inclusive, ele tenta pintar a Rússia e a China como ameaça, mas ele, em alguns momentos, ele flerta com a ideia de parceria com a Rússia no Ártico. Inclusive, é uma região onde a Rússia ela já tem mais infraestrutura e que os Estados Unidos poderiam eventualmente entrar como um parceiro minoritário.